Olá, sou Luiz Rufino, cientista político, e me encontro novamente aqui com a Aline Pinheiro Barcelli, Pinheiro, Aline me mata, porque eu nunca Ai, guardo. Rufi, tanto faz. Aline Barcelli Pinheiro. Aline, que se você já sabe, é produtora, está sempre aqui nos nossos podcasts, né? Sentada ao lado agora do Leonildo Trombella Júnior. Olá. Né? Que também participou de outros podcasts aqui, né? É isso, é assim que fala. Podcaster. Tá Somos podcaster. Temos profissões do futuro. Ó, velhinho aqui, tentando se aventurar com filosofia num podcast. Podcast. Fala Harry Potter. Não faz isso comigo. Parece meus alunos trolando. Trolando. Já começa essa aula vibrando alto. Vamos fazer, na verdade, uma recordação do que nós conversamos no último. Eu acho que sempre é importante fazer isso. Estamos indo para a oitava, né? Para o oitavo encontro, né? Oitavo encontro. E nós fizemos o seguinte, nós estávamos vendo, na verdade, que as antigas civilizações, elas possuíam uma ordem cósmica em que o ser humano estava integrado dentro dessa ordem cósmica. A gente até usou o exemplo das flechas de Apolo, a ira dos deuses, né? Que eles consideravam que uma ação humana interferia exatamente no humor dos deuses. Bem ou mal, eles viviam muito mais integrados do que nós, os homens modernos. É esse exemplo que eu quis dar, porque para entender essas sociedades mais antigas, não dá para entender a partir do nosso objeto, que é o Estado moderno. Então, para entendê-las, eu tenho que voltar exatamente a essa ideia de ordem cósmica, a mitologia, de maneira muito simples que a gente fala, né? A mitologia deles. E a gente chegou no final da nossa aula a fazer, da nosso bate-papo, né? Uma comparação à substituição que o homem moderno fez em relação a essa visão cósmica que o homem antigo tinha. Já na transição, já no Renascimento, né, na transição da Idade Média para o mundo moderno, houve essa substituição. Com a invenção do relógio a partir da observação dos astros, o ser humano começou a explicar tudo a partir do mecanismo e da matematização. Né? Na verdade, a ciência renascentista foi isso que fez. São modelos matemáticos aplicados à natureza, né? Achando que a partir do momento que você cria essa analogia, você está vendo? Você substitui a analogia da natureza por uma analogia mecanicista e matemática. É a Revolução Copernicana. É a Revolução Copernicana, né, Léo? E a partir disso você começa a comparar, e é chocante isso, porque você pode observar que isso interfere até na jardinagem. Se pegar os jardins antes, eram jardins naturais, eles cresciam de maneira aleatória. Você pega os jardins do Palácio de Versailles, você vai ver que ele é geometrizado. A medicina passa a ser geometrizada, matematizada, e até a Inquisição passou a eliminar mais a partir das ideias modernas, né, Léo? As pessoas acham que a Inquisição eliminava na Idade Média. Não, é no mundo moderno, a partir das ideias modernas, a partir dessa matematização, que o Descartes tem muita culpa sobre isso. Principalmente no discurso do método. Tem até esse livro aqui que eu citei para você, que é a Inteligência em Perigo de Morte, que ele cita um dos corruptores da inteligência. Mostra lá para nós, Léo. O autor é o Marcel Descartes, que é um filósofo francês. Ele cita que uma das destruições da inteligência começou com Descartes, que ele começava assim, ele criticava muito a escolástica medieval, que foi o ápice do pensamento humano. Quero que alguém me prove o contrário, não há. Eu também. Ele criticava muito e falava, agora a gente pode... Ele já como que fez um eco, uma previsão daquilo que o Marx falou, que os filósofos se limitavam a interpretar o mundo, cabe agora transformá-lo, né? Ele já fala isso no discurso do método, quando ele fala que através do estudo, que a gente está descobrindo cada vez mais os fenômenos da natureza, nós podemos captá-los e transformá-los dentro da sociedade. Isso já é um eco anterior daquilo que o Marx veio dizer depois, né? Então, isso já é uma corrupção da inteligência. É matematização da natureza, a mecanização da natureza. Só que, na verdade, você fez uma analogia. Só que você fez uma analogia de alguma coisa criada pelo homem. E não, na verdade, do cosmos que lhe foi dado antes. Então, aí é que eu me pergunto, essa analogia é melhor? De que forma que ela é melhor? Então, a ideia desses modernos é exatamente enterrar
todos... Não estou dizendo que essa visão nos permite, pelo menos, fazer uma comparação com as visões anteriores. Mas a ideia moderna é enterrar as anteriores. Por exemplo, a maior parte dos ensaístas, porque é assim que eram chamados os renascentistas, né, diziam ter superado Aristóteles, né? Sim. Diziam ter superado o tomismo, né? Ou a escolástica como um todo. Aliás, eles criaram uma versão terrível pelo silogismo, pelo tomismo, e enterraram definitivamente. Né? Definitivamente não, porque Aristóteles acaba voltando à tona e à cena, né? Mas essa ideia de que, olha, então eu cheguei no meu ponto máximo, agora sim eu faço ciência, e o que era passado não era chamado de ciência. Isso é isso é uma atrocidade absurda. Isso não seria ciência, isso seria a morte, literalmente, da ciência. Isso aí entra um pouco na premissa desse livro aqui, que também entra naquilo que eu falei na aula, foi na 4 ou na 5, daquelas 3 operações do composto humano, que é aquele, a inteligência agindo sobre a inteligência, que é a contemplação e a explicação do ser das coisas, da inteligência agindo sobre a vontade, que é justamente o campo da prudência, a busca do bem comum na sociedade, e a terceira operação da inteligência agindo sobre as extensões físicas, que é o homem que fabrica, sacrificou-se os 2 primeiros em nome o Homo Faber. O Homo Faber tomou o lugar do Homo Sapiens, então agora tudo é fabricável, tudo é manipulável. Foi justamente essa grande revolução copernicana. Perigosíssimo. Exatamente. Então, se você fabrica tudo tem que ser fabricado a todo momento, porque tudo está em constante mudança. Então, você tem que acabar fabricando. O que é o Estado? Como a gente disse na aula anterior, o Estado é justamente o ápice dessa criação. Você acabou criando um conjunto de conhecimentos técnicos em torno do governo da sociedade. E você não pode parar como um termo Alavancas. de mexer as alavancas. Você tem que ficar criando leis o tempo inteiro, criando regulamentações, tudo por quê? Porque se você parar, como é uma criação humana, ela vai se desfazer, vai se desmanchar. É um mecanismo. Se você parar de trabalhar o Estado vai morrer. E vai acontecer o quê? Vão se formar novamente as nações e as pátrias, que são naturais. Que são naturais, é isso mesmo. Justamente igual se você parar de construir algo em algum lugar, vai nascer a natureza. Se você parar de forçar o Estado nas pessoas, vai nascer justamente a comunidade, aquilo que eles chamavam mais, que parece com o Estado. É o zoom politicum, né? O homem é um animal político. Exatamente. Seria a política da forma natural mesmo, não essa forma... Até o John Locke reconhecia isso, né? Exatamente. O Rousseau, eles reconheciam isso, que aquela ideia de contrato social dele é uma farsa que tem que ficar sendo imposta. Ele dá uma certa concessão ali na hora das objeções. Ele falava que essa ideia de vontade geral, que é uma abstração, não existe, uma mentira, né? Não funcionaria em grandes nações. Mas isso ele está certíssimo. Correto. Não tem... Então ele fala que a representatividade é um roubo nesse sentido. Sim. Então nós vivendo num mundo de falsidade. Um pajé, ele sabia que ele não era a origem de si próprio, né? E agora o homem moderno, ele se acha a origem de tudo sem perceber que ele copiou o cosmos e criou um relógio e passou a explicar o próprio cosmos a partir do relógio que ele criou. Então isso é loucura. Você vê o que é a filosofia... A filosofia existencialista é o quê? Você tem que se fazer a todo momento. A filosofia existencialista é filosofia de maluco. Filosofia de maluco. Ninguém pode levar a sério uma filosofia como a existencialista, no entanto, eles levam, mas é uma coisa totalmente imbecil. Eu acho que o único existencialista, assim, que é o Kierkegaard, né? Kierkegaard. Não, Kierkegaard em norueguês é Søren Kierkegaard. Aqui a gente fala Kierkegaard mesmo. Que do mergulho no abismo que é Deus, né? Ele usa a ideia de Abraão, né? Ao sacrificar Isaac, né? Porque ele fala das 3 fases, se não minha memória ainda estiver funcionando. A fase estética da vida, a fase metafísica, de uma explicação lógica, não é a metafísica que ele chama, e a fase da crença, que é você aceitar o mergulho no abismo da fé,
né? Eu acho Tipicamente protestante. tipicamente protestante, cara. Ali, e tá a origem de todo existencialismo ali. Sim, É está no tipicamente- protestantismo. É luteranismo na veia, né? Totalmente. Lutero. É Lutero na veia. Mas voltando ao nosso, e é esse homo faber que você está dizendo, e é nesse sentido que o homem passa a partir de uma criação própria a querer explicar tudo dessa. E esse modelo mecanicista vai durar até o final do 19, né? Até que venha a ser contestado. Hoje a gente já não usa mais o modelo mecanicista, que é o modelo informacional hoje, né? De certa forma, a teoria da relatividade ajudou a minar esse modelo mecanicista, né? E a gente aplicou esse modelo mecanicista em tudo. Então, por exemplo, é muito comum uma conversa de boteco, né? Faz tanto tempo que eu não sei o que é isso, né? Fazer um happy hour hoje. Seria uma ótima ideia. Que a pessoa usa o exemplo e fala assim, não, a gente é como um computador, né? O ser humano o Deus é um computador, é um software, né? E essa é uma ideia mecânica. É justamente o que você falou, o homem criou o computador e explica a si mesmo pelo algo que ele Que ele criou. criou, você tá entendendo? Novamente, né? O Deus relojoeiro, né? Então ele Deus criou, relojoeiro é uma boa. ele dá corda, o relógio vai dormir, entendeu? É exatamente isso. É o Deus relojoeiro. Mas, Aline, isso é comum em pessoas de mais idade. Tem uma pessoa mais velha na minha família que sempre falou, não, Deus é como um computador. Eu falei assim, não, peraí, o cidadão. E que horas que ele explode? Nós criamos. Né? Você tem jeito da boot? Totalmente. Vai resetar? Falhou, né? Inverteu a realidade, né? Ele inverteu a realidade. Então, e ao inverter a realidade, ele matou também todo o passado, que ele não consegue fazer esse tipo de comparação. Acho que você entrou no tópico da aula, que é a história do conhecimento humano é acompanhada pela história da A ignorância. história da ignorância, do quanto a gente enterrou e quanto é gigantesco que a gente enterrou. Quando eu falei para minha família que eu ia estudar Aristóteles, acharam que eu tinha enlouquecido. Você vai estudar a múmia de Acharque, né? Como diria o Nelson Rodrigues. Assim, as pessoas não conseguiam entender que eu queria desenterrar um gigante. Por quê? E aí eu me lembro das aulas. E quem se revoltou? Seus pais? Não, meus pais não. Meus pais sempre me apoiaram. Meus pais são fantásticos nesse sentido. Mas como é que você explica para a família da sua esposa que você vai estudar Aristóteles no mundo em que você precisa ganhar dinheiro, né? Vocês não vão ganhar dinheiro estudando Aristóteles. No capitalismo Aristóteles? Que você tá maluco, cara. Inclusive, Marcel Descourt é um grande entusiasta, escreveu alguns livros sobre Aristóteles. Sobre Aristóteles? Tá em francês, Léo? Não tem Não. tradução em português? Não, infelizmente não. Você podia fazer isso pra gente, né, Não Léo? podia não, muito grande não dá dinheiro. Ele chegou, já Pensamento capitalista, né? Ele chegou, Rufina, já fui ver o livro. Eu falei, em francês, caramba. Eu falei pro Léo, eu leio em francês. Já Eu li, acho já melhor Kant pagar em um curso em francês. francês que é melhor. E eu leio em francês, mas assim, quando é traduzido, só que dá um trabalho triplo. Fiz um né? aninho de francês, não vou conseguir. Só o prefácio. E aí a gente consegue, e quando você fala que você vai desenterrar um gigante como esse, eles não conseguem entender, na verdade, que o passado pode ter sido maior do que o presente, né? Então, assim, só serve a história para mim se de fato eu consigo conduzir minha vida, a experiência da minha vida atual, com referências que são maiores do que a referência que eu tenho hoje. Quando você mata isso, você cria ídolos, como a gente já discutiu da outra vez, pops, né? São popstar. Então, assim, é um ídolo vazio, né? A celebridade. Meus heróis morreram de overdose. Nossa, o Ariano Suassuna surtou com esse... É Cazu. Cazuza, o Ariano Suassuna surtava com essa frase. Meu herói morreu na cruz, o Ariano dizia. Exatamente. Tem O Ariano ficava louco com essa frase. Como é que meu herói morreu de overdose? Que mundo é esse? Né? Com razão ele ficava. Com razão. Aí quando você fala da Saudoso Ariano. ignorância, a pessoa não tem consciência da sua própria ignorância, que é o que você falou. Não, a pessoa não tem consciência. Por quê também? Porque o mundo a induz a isso. Se ela está pensando Deus com um computador, né? O que você vai explicar para ela? O que você vai estudar um filósofo grego, né? Você passa por ser a pessoa mais chata no churrasco do final de semana, né? Então, assim... Chegou o chato do rolê, né? Aí imagina o chato do rolê. Óbvio que a gente não vai querer discutir esse tipo de coisas no rolê, Vinho, né? sim.
Ah, Um vinho eu discuto. você tá parecendo meu filho ali, meu filho mais velho, só pensa em filosofia, administrador, ele vai ficar bravo porque eu tô falando. Só pensa Ele só bebendo? quando ele tá no boteco. Eu falei, seu pai, nós tivemos uma dúvida aqui. Pô, cara, no boteco. Pô, olha a dignidade que seu pai tem, né? Zero, tive uma dúvida existencial aqui, agora serve o pai. Quanta né? credibilidade, né, Rufino? Zero, né? Zero. E o pior que, quando a gente descobre a falha desse sistema mecanicista, a ideia... Primeiro que você mata Deus, você passa, na verdade, a mecanizar o universo, né? E de certa forma, querer divinizar esse universo. Como que divinizar esse universo? A substituição desse sistema é, na verdade, uma adoração pela natureza. É o retorno à Gaia, né? Que é o que está acontecendo hoje em dia. Então, peraí, o mecanicismo não funciona, mas então eu sei que eu estou fazendo besteira, então para não fazer besteira, eu vou começar a cultuar a natureza. Você já está lá na ilusão. Essa é a ilusão moderna hoje. Ó. Olha, não tome banho acima de 5 minutos, não beba tanta água, não... Assim, você divinizou a natureza, não é como eles faziam. Ovo era saudável, agora não é mais. Os antigos. Não, o contrário, né? Não era, agora é. Na verdade, ele criava deuses da natureza, mas que intervinham na sua vida e ele intervinha na vida dos deuses. Agora não mais. Agora você divinizou a natureza de tal forma. É um panteísmo isso, Léo. Esse é um velho vício humano que já estava até na Bíblia, que eles colocavam como idolatria, né? Ou chamavam o Deus do... Endeusam um próprio estômago, vamos dizer assim, no sentido que ele cria um pensamento e diz que aquele pensamento, aquela paixão dele é um Deus. Isso é a idolatria no seu estado mais puro, né? O homem hoje é um grande idólatra, né? De si mesmo, primeiro. Si mesmo. E de suas paixões. Ele idolatra suas paixões em um grau muito maior do que os pagãos idólatras da antiguidade. Eles ainda tinham uma noção, eles tentavam colocar alguma coisa, tem até um milagre grego, né, que a gente sempre fala aqui nas aulas, que eles entenderam que o universo também está regido por leis inteligíveis e explicáveis na inteligência. Também, você até falou do começo da metafísica, vem justamente... Por causa disso, eles entenderam que há leis ali que superam o mundo físico, mas que não chegam ao mundo divino, por assim dizer. Eles podem até vir do mundo divino, mas eles estão justamente acima da física, além da física. Metafísica. Meta, além, física. Tá exatamente sua camisa. Exatamente. É isso porque, na verdade, o esgotamento da religião grega, né? Da religião dos deuses da natureza, leva à transcendência. A gente pode chamar isso de transcendência primordial ali. Eu acho que no teatro grego a peça do Sófocles aponta para isso, e a própria morte do Sócrates, 4 séculos antes de Cristo ali, 5 séculos antes de Cristo, já aponta para essa metatafísica, né? Para além do que é físico, que o fundamento desse mundo não está nesse mundo. E eu digo assim, mais do que a metafísica, o Aristóteles, na ética, é ali justamente na ética que ele bate as portas do divino, e não na metafísica. Porque ali na metafísica, queira ou não, você está usando ferramentas da razão para explicar aquilo que está acima da física. Agora, na ética, ele chega justamente a noção de que porque ele vai, assim como às vezes, quando a gente entra nas 5 vias de Santo Tomás, da explicação de Deus, voltando, você não pode voltar indefinidamente, a ética, de certa maneira, é um exercício dos porquês. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu faço aquilo? Ele vai chegando nos porquês, ele vai, em vez de voltar, ele vai para frente nas causas. Aí ele chega que está justamente a causa da nossa vida é a contemplação divina, justamente a ética ali que ele bate nas portas do divino, que eu acho que é uma grande, maior sacada dele, assim, se for usar um termo bem popular, a maior sacada dele foi ali na ética, na minha opinião. Sim, mas eu acho que eles são complementares, né, Léo? Porque quando ele vai, por exemplo, pensar a física, né, e a ontologia dele, a causa da causa, uma das provas da existência de Deus, né? Sim. A da causa, que a causa... Vamos lá, vai ficar um pouco pesado, mas a ideia da substância humana, né? A Aline não tem a causa dela nela mesma, ela precisou do pai e da mãe,
né? Assim como o Bruno não tem a causa nele mesmo, né? Ele tem a causa de outra causa, né? Então, e essa causa não pode ser levada ao infinito, ela leva exatamente ao primeiro motor imóvel, Sim. que é o ato puro, né? O Ele ato move os outros, mas ninguém move ele. Mas ninguém move ele. Então, essa ideia de transcendência, em algum momento o homem precisou disso. E ela nasce, na verdade, dos antigos profetas hebreus, e depois você vê isso na filosofia grega. Mas ali né? nos hebreus foi por revelação, né? Aí É diferente da filosofia. A filosofia, o próprio motor imóvel falou para eles, é assim, assim, assim. Agora, no caso de Aristóteles, ele não chegou tão longe como eles, porque eles já tinham comunicação direta com o verdadeiro divino, mas agora o Aristóteles chegou ali pela questão da inteligência, né? Pelo estudo? Porque a gente chama na filosofia de razão natural. Na teologia é revelado. Então, por exemplo, para o cristianismo, é a revelação. Por exemplo, é o anjo Gabriel que revela a Maria que ela está grávida. Ou a sarça ardente lá, que é o próprio Deus falando para Moisés. Isso é revelação. Isso para a cabeça de um sociólogo moderno, ele já desligou e foi dormir, né? Ou se matou. Mas uma coisa que é bem interessante notar isso, que é uma concepção que as pessoas não sabem por falta de informação, que é a própria igreja tem como dogmático, e está na Bíblia isso, que Deus não é matéria de fé. Deus é uma matéria de razão natural. Você pode, não para todo mundo, mas você não pode negar que você pode chegar à existência de Deus pela própria razão. Pela razão natural. Inclusive, São Paulo Apóstolo fala que são indesculpáveis aqueles que negam a Deus por não verem ele nas causas. Então, aí a igreja vai e fala, não, isso é dogmático, isso é um preâmbulo da fé. O que você não pode saber de Deus é a constituição divina dele, que Deus é a Santíssima Trindade e todos os outros artigos de fé. Agora, a própria existência de um Deus é razão natural, isso. Deus... Tanto Agostinho quanto Tomás defendiam isso, né? Não, e tá na Bíblia. Acho que a primeira... Eu não sou igual protestante, sabe, de cor os versículos, mas assim, tá ali na primeira epístola, no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, ele fala, você não tem desculpa. Se você tá falando que não existe, você tem obrigação de saber pela razão, então. Não tem desculpa. Olha, eu vou pegar um gancho, aproveitando que você citou São Paulo Apóstolo, né? E por isso que eu citei, que eu vi que você ia citar. É o Bertrand de Jovenel, que tá um pouco usado. Um pouquinho só. Tá um pouco surrado. Tá bastante surrado, eu gosto aqui. Hoje, eu considero, você vai discordar de mim, porque você tem outra formação, um dos maiores livros de ciência política do século XX, né? Filho de senador francês, escrito em forma de diário, porque ele estava fugindo da invasão alemã, foi deputado na França, ou seja, ele não tem somente a experiência teórica, tem experiência prática, e nesse livro ele demonstra exatamente o crescimento do poder, para a gente entender como a gente chegou nesse estado que é hoje. E aí ele vai perguntando, a aula de hoje, se ela tivesse um nome, seria a metafísica do poder, né? A metafísica do poder. O poder tem uma metafísica, porque você pode conhecer os meios do poder, por exemplo, como Aristóteles tanto definia, a democracia, a monarquia e a aristocracia, né? Esses são meios, mas por que certas pessoas obedecem? Essa é uma grande pergunta, né? Por que a obediência civil? Por que se obedece? E aqui ele chega já a uma conclusão no início desse capítulo da Metafísica do Poder, que ele diz o seguinte, me permitam fazer uma leitura, tá? Vou dramatizar um pouco. O único sistema que satisfaz a condição fundamental de explicar qualquer poder é o da vontade divina, abre aspas. São Paulo disse, abre aspas, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instruídas por Deus. O sociólogo que está nos ouvindo já se matou, cortou os pulsos, já desligou o programa. Por quê? Porque ele acredita que a religião é uma construção humana, porque ele tem esse pensamento mecanicista e matemático, né? Então, nós que construímos, ele não consegue entender que muito do que já existe foi dado, não foi construído. Eu acrescentaria aí, você leu toda a autoridade de Deus, mas eu acrescento no latim tá potestas, que é potestade. A noção de potestade, ela abrange tanto o poder quanto a autoridade. Então, vamos dizer assim, numa leitura mais, assim, literal do termo, omnis potesta, fala assim, toda potestade, ou seja, todo poder e autoridade vem de Deus. Não há poder e autoridade que não venha de Deus.
Exatamente o que fala. A ideia da divisão da soberania divina ou da soberania popular. Nós já discutimos isso, Sim, né? justamente, o que é essa autoridade? O que é uma noção básica de autoridade? A autoridade, ela é primeiro alguém que sabe o fim daquilo que ela tá, daquela determinada sociedade que ela está governando. O fim no sentido, ela sabe para onde ela vai O fim levar. máximo dela. Exatamente, que é o poder magisterial da autoridade. Depois ela tem justamente como se diz, um outro aspecto da autoridade que ela sabe ela mesma chegar sozinha àquele fim. Seria uma causa eficiente? Sim, ela é uma causa que é justamente a causa final e causa eficiente. que é justamente o terceiro aspecto, que é o poder, assim, como se diz vou meio traduzindo de cabeça, formar seita. O que é formar seita? Você formar pessoas para te seguir. A partir do momento que você sabe o fim que você quer buscar e você mesmo pode chegar lá, você vai fazer as pessoas te seguirem, porque elas também querem o mesmo fim. Finalidade. Por isso que as pessoas obedecem às autoridades verdadeiras. E que isso também é causa de legitimidade de uma autoridade. Sim. E justamente, o que é uma autoridade legítima ou ilegítima? A autoridade ilegítima é aquela que falha, não sabe o fim, ou ela não sabe ela mesma chegar ao fim por si mesma. Ó, tá cheio hoje em dia. Então, exatamente. Bom, se você colocar na ponta do lápis, a maioria, 99% das autoridades não são legítimas. Não são legítimas. Isso não significa que é causa de rebeldia, tá? Que são aí a gente é outro assunto, Mas assim, vamos dizer assim, de certa maneira, vou te dar um exemplo, mas o próprio centro da autoridade, que é Deus na pessoa de Cristo, de certa forma, ele poderia simplesmente fazer assim e matar o Caifás, que era uma autoridade legítima. Mas ele mostrou que a gente tem que mostrar, tem maneiras de você seguir, vamos dizer, a ordenação da autoridade sem, porque assim, vamos dizer, a rebeldia contra a autoridade é pior do que a ilegitimidade dela. Uma rebeldia, assim, estou dizendo convulsão social, o que é? Então, há maneiras e maneiras de você tirar um líder. Quase uma rebeldia você pode, burra. Normalmente, a convulsão social acaba sendo um mal maior do que a ilegitimidade do chefe, né? Por isso que é uma coisa que você via nos 4 primeiros séculos, que os cristãos eram até feitos como tochas, assim, que é uma coisa brutal, né? Que eles faziam tochas com humanos em Roma, com cristãos. Eles faziam a obediência deles ser mais forte do que a maldade deles. E foram vencendo, demorou 4 séculos, dando exemplo. Os primeiros cristãos, é verdade. Então, é uma coisa assim, a autoridade, ela não sabia qual era o fim da sociedade que ela estava regendo e não tinha virtude para levar a eles. Então, que cabe você mesmo dar o exemplo a ela. E a respeito a uma soberania metafísica. Exatamente. Estou usando o termo metafísico aqui porque é o termo filosófico que a gente utiliza, mas seria de fato divino. Se o seu chefe não sabe, cabe a você. Não é o ideal, né? Porque toda a justiça de uma sociedade, Santo Tomás fala que a justiça geral da sociedade está na mente do chefe. E Santo Tomás, Aristóteles também fala, a vitória do exército está na cabeça do general. Então, se o general não souber qual é a vitória do exército, não vai ganhar nada. Não tem. Então, justamente. Aí, desse ponto de vista, Aline, você vê que a gente tem lideranças ocas, né? É oco o conceito de democracia, é oco o conceito de Estado moderno, é oco a liderança, é oca a liderança moderna, e aí não dá mais para se assustar quando você vê, por exemplo, a eleição da nova Câmara, né? Não dá para se assustar para você ver a eleição dos os candidatos que disputam o município. E não dá para assustar aquilo que eu falei, que a Coreia do Norte é uma democracia. Por quê? De tão relativo que se tornou o consenso da oligarquia norte-coreana. Mas você não vai ver essa discussão em outro lugar. Eu queria dar só um passo atrás, Léo, para que as pessoas possam entender a diferença de teologia e de razão natural, a diferença da fé e da razão natural, né? Por quê? Porque, não sei se você me corrija nesse sentido, você sabe muito mais sobre eu do que isso, a ideia de que a razão natural, ela varre a sua descrença. Pelo menos foi assim comigo, na minha conversão. Né? Porque quem não sabe, eu era nitiniano.
Eu não fui comunista, eu nunca consegui ser, porque não dá, né? De forma alguma. Mas eu era niilista, não acreditava em absolutamente nada. Eu, como a maior parte dos jovens, niilismo. eu quis entrar na cabeça desse maluco do Nietzsche, e lá fiquei mais de 10 anos, 15 anos, né? Para depois sair disso, eu precisava de filosofia pura, precisei de Aristóteles, precisei de Quem Santo te Tomás, puxou? precisei de Santo Tomás. Olha, posso falar isso? Putz, você tem que falar isso. Pode. Você tem uma Quem me jornalista aqui, puxou ué. para agora? Vamos desligar a metade, perdemos o podcast, ué. Foi o Olavo de Carvalho. Pessoalmente, você me falou. Pessoalmente, literalmente, pessoalmente. Eu sabia a Eu resposta. Perguntei ele me sobre deu ela. o livro Pra criar dele aquela polêmica. presente, para criar polêmica, o dito cujo, como diz o Léo. Eu tinha recém-casado, eu fui passar a lua de mel em Paris, eu li o livro em 11 horas, no avião, eu não queria parar de ler. Aquilo explodiu minha cabeça, porque eu tinha a mesma formação, mecanicista, cientificista, positivista, e pela primeira vez alguém explodia, e ele, assim, com toda a educação do mundo, na casa do Luiz Nassif, a gente conversando sobre isso, toda a educação do mundo ia desmontando os meus argumentos. Ao invés de a gente ficar curtindo a música que estava tocando, que era boa pra caramba, o Luiz toca, acho que deve tocar choro até hoje, né, compositor de choro, e ele foi ali um adolescente, para que dar atenção para um jovem, Pra um né, jovem. foi desconstruindo, e dali em diante eu falei, cara, preciso estudar Aristóteles, né, e aí, essa razão natural, principalmente Aristóteles fez isso, imagina, sabe, se converteu, não foi, a conversão se dá pela graça, Sim. né? Mas o Aristóteles foi varrendo, né, na minha cabeça. Porque assim, quando você usa um sistema de pensamento, você pensa o mundo inteiro a partir daquele sistema de pensamento. Quando você consegue substituir aquilo, você sai dali e depois Santo Tomás, né? Porque aí eu fui estudar Santo Tomás. É porque a virtude da fé se radica na razão. Se ela não for reta, você não vai conseguir, ela não vai colocar raiz ali, né? Justamente por isso. E aí você diz hoje, como é que você, depois do erro kantiano, o outro que cria esse pré-positivista, que foi o Kant, filósofo moderno. Protestante. Né? É luterano, né? Acho que sim. No norte da Alemanha, ali hoje é Rússia, né? Luterano. Königsberg, né? E o Kant pega a metafísica, ele joga a metafísica ele explode a metafísica literalmente, né? Joga para a razão prática, como se você pudesse conhecer nas ações do dia a dia, Deus, a imortalidade, a liberdade. Então ele condena qualquer pensamento racional sobre a metafísica. Tudo vira uma conveniência, fica assustador. Né? E vira um sentimentalismo, a religião vira um sentimentalismo, se ele desse para a razão prática. Então, aí você vê hoje os ditos cientistas que são incapazes de fazer uma digressão como nós fizemos aqui, uma anamnese que a gente fez da história do pensamento, assim, ciência e religião não se misturam, né? Não discuta religião, não discuta. Quando na cabeça desse jumento, né, a ideia dele é que a religião não tem racionalidade. Então, meu amigo, você está jogando fora a filosofia clássica grega, né? Não vai falar da fé, obviamente, mas está jogando fora todo o conhecimento medieval. É aquilo que eu falo. Você enterrou novamente um conhecimento. A invenção do método científico moderno foi justamente criado na escolástica, justamente para explicar melhor a fé deles e justamente para explicar o mundo que eles viviam, né? Não foi uma coisa assim... Justamente eles pegaram de empréstimo esse método científico criado ali pela escolástica, principalmente tardia ali, do século XI e XII, e limparam eles e falaram, não, isso aqui é nosso aqui. Começou ali principalmente com... Quem fez muito isso foi, acho que se não me engano, foi o Roger Bacon, né? O Bacon fez isso. Ockham, a navalha de Ockham. Câncer é outra da existência. E depois você vai pegar o mergulho ensaístico lá de Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura, Thomas More, Utopia. Os caras não queriam mais o rigor do pensamento, né? Eles queriam fazer ensaiozinho, bonitinho, para convencer todo mundo. Né? Livre pensamento. Mas nas escolas a gente ensinava o contrário. Né? Isso é chocante. O que você está falando, os dois, na verdade, é o que foi esquecido é gigante. Então, não, né? O que foi esquecido é gigante. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que verem vai achar que eu sou maluco. Elas estão certas, mas eu quero dizer... Elas vão achar pelo que eu estou falando, né? Mas, assim,
É uma coisa meio maluca. Você fala, então acabo falando, não, então eu sou maluco mesmo. Já então, que é para ser, tudo bem, Não, pode, seja, vamos pronto. concordar. pode Vamos rotular. concordar, mas Mas- assim, há muita coisa que as pessoas perderam, por isso que eu até falei quando eu vim aqui, é melhor você estudar história do que se meter com filosofia, porque você tem que saber tudo o que está acontecendo para depois entrar nesse mundo com mais maturidade. E aí, como é que você Enorme, pode né? pensar uma ciência política se você enterrou todas as possibilidades? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prosaico para quem está acompanhando. Então, eu descubro primeiro o gato, né? O gato pertence aos felinos. Depois eu descubro o tigre. Eles não são muito parecidos, mas eles também são felinos. Agora que eu descobri o tigre, eu enterro o gato, é isso? Exatamente isso. Porque Uma coisa não exclui, uma coisa não exclui a outra. Não, mas na ciência política foi feito dessa forma, Aline. Lembra quando a gente começou essa prosa, a gente está terminando o primeiro bloco, né, dessas 8 aulas, a gente começou dizendo que o conceito e o objeto, o método e o objeto, não são capazes de dar ao cientista político uma condição de análise política. Eu te fiz essa pergunta. Por quê? Porque você tem 3 grandes teorias, a inglesa, que é a americana, a alemã e a francesa, que se debruçam sobre o mesmo objeto. O objeto é Estado, mas isso é insuficiente, porque você não consegue criar um conhecimento único, né? Sim. E nem o objeto é o mesmo, né? E cada um diz uma Cada um coisa, diz uma né? coisa. Cada um diz uma coisa. Então, assim, é o cientista político. Não sei se eu sou isso. Por exemplo, Se isso Nossa, agora existe. veio uma crise existencial, igual a do seu Entende? filho. Não, porque assim, qualquer um diz, eu sou analista. O que ele Consultor. ele fica analisando conjuntura desses partidinhos, pra onde vai, pra onde veio. E ele não pergunta pelo fundamento. Quando eu quis pensar esse curso, eu sei que ele é pedreira, era exatamente para buscar o fundamento. Onde está a origem? E nós chegamos, acho que, no ponto máximo, né? Origem metafísica, né? A metafísica do poder, né? Da onde vem a verdadeira soberania, né? Mas muita gente vai achar que a gente é maluco, mas como filósofo eu posso fazer isso, não tem o menor problema. O teólogo pode. Se eu fosse um político hoje e falasse isso, eu vou parar. Seria cancelado. Aí vem Cancelado. Cancelado, isso que eu falei. Cancelar minha candidatura, né? Entendeu? Aí ia pegar aquele recorte e É. ia ficar repetindo aquela frase. Não, ele disse Sem que parar. Deus é a causa do poder, cancela ele. Cancela ele, esse fundamentalista evangélico, é isso que vão E achar olha, que alívio ser cancelado. Fala que eu sério. sou, entendeu? Que alívio. Não, de fato, né? Se pudesse viver entre árvores No e off. esquecimento. Né? No off. Mas esse que é esse fundamento que eu queria buscar. Se você quer pensar uma ciência, eu acho que você tem que buscar suas origens. E Aí a você falou uma ciência- coisa bem interessante. Aí estamos serrando o galho em que estamos sentados. É isso. Burrice. Você errar o galho que você está sentado. É burrice, é um sinal de burrice. Aí você vai me dizer, a gente vai passar. Eu não sei. Eu não tenho a resposta, eu só queria pensar. Porque foi culpa sua, eu virei cientista político. Ele reforça isso desde a primeira aula, viu, Leonel? E aí eu falei, então vamos pensar isso ao extremo, né? Vamos chegando, os fundamentos. E você É. voltou, Ah. hein? Agora nas eleições, voltou. A gente sempre volta, não tem jeito. Sempre volta. É o eterno retorno aí. É o Sansara. eterno retorno. É, Cientista político. Sansara. Ué, você torna-te Vamos analisar esse cenário atual. torna-te o que tu és, diz o Arizão, né? Ué, vestiu a máscara, não conseguiu mais tirar, né? Mas vamos fazer isso direito, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos Porque é isso que me irrita profundamente no brasileiro, que ele vive o título, ele vive a superficialidade, ele vive a superficialidade no casamento, ele vive a superficialidade em ser professor, isso é o que mais me irrita. Ele vive a superficialidade de ser intelectual. Tá para ele tá satisfeito, então... Tá bom. Por isso que chega o muçulmano e tá ganhando de lavada lá na Europa, né? Um amigo meu me mandou um áudio, eu tava no pé da Torre Eiffel, assim, tudo música árabe, batuque, tudo vão levar de lavada esse homem que tá se cortando o próprio galho, porque eles têm um fundamento deles, como católico a gente pode dizer que tá errado tudo, mas eles têm um fundamento que o europeu que cortou o próprio galho não tem. Não tem. Eles É têm verdade. fundamento, eles têm continuidade, que eles fazem muitos filhos. Isso, e vai vencer só por isso, já é sinal de vitória. Já sai na frente. O europeu não tem fundamento mais e não
não tem filhos, então ele vai morrer, as suas ideias vão morrer consigo. E isso é uma coisa, assim, que toda a antiguidade também sabia. Continuidade familiar é continuidade não só da sua existência ali, mas daquilo que você pensa e dos seus valores, né? Sim. Faz as contas de uma pessoa que tem 5 filhos, e que esses 5 filhos vão ter 5 filhos, olha quantas pessoas você vai influenciar. Se você criou 5 filhos, você imagina que você está criando centenas de pessoas, porque esses filhos vão criar da forma que você ensinou eles vão criar os filhos deles, vão criar os netos. Que era uma coisa normal para o homem medieval. Exatamente. Que era uma coisa normal para o homem da civilização antiga. O fundamento, isso o homem moderno não tem. Agora causa espanto, né? 3 filhos, saiu do padrão, né? Sim, né? Olha, Ortega y Gasset no início do século XX, ele chegou a dizer que nós não nos assustaríamos se no mundo moderno nós tivéssemos as máquinas de morte, né? Você entraria numa máquina de morte, colocaria um coin, uma moeda ali. Já saiu esses meses atrás na Suíça uma máquina de eutanásia lá, você entra na cápsula lá, eles acionam, você morre. Eles acionam, não é você que aciona, né? Não, porque é eutanásia, né? É verdade. Na Suíça lá, digita no Google, cápsula de eutanásia. Chegamos lá. O futuro está aqui. E não é nada interessante, né? E nesse sentido orgânico... É o próximo, né? Chegou, né? Não, chegou. E o Léo disse a razão. Ao cortar o galho onde a gente está sentado aqui, o islamismo, que é milenar, ele vai conseguir suplantar a civilização. Você acha que... Bom, meu filho morou em Londres, depois passou por Bruxelas, e ele fala, pai, assim, o islamismo já dominou a Europa, você acha que não? Bom, os próprios imãs já afirmam que eles vêm cooptar terroristas na Europa, não é? Sim, não é mais lá, agora... Não é mais lá. E eles mesmos chamam o lixo deles, né? Eles mesmos dizem isso. Então, você está, do ponto de vista civilizacional, em crise. Crise. Por quê? Porque nós cortamos o próprio galho que nós estávamos sentados. Aí nós entramos no real. Eu acho que você fala, né? O fundamento do real. Qual que é o fundamento? Que aí a pergunta, né? Porque nós perdemos. É real, o que não é? Porque nós perdemos, porque nós mecanizamos e agora, com um certo arrependimento, agora estamos divinizando Gaia, né? Olha que lindo, né? Tem como voltar atrás? Não sei, isso aí eu não sou profeta, eu não sei resolver esse problema. Eu não sou profeta, eu só estou tentando salvar minha alma, já está bastante difícil. Eu falei, eu tenho uma visão otimista, pessimista, meio assim. Tem uma lei histórica que o cardeal John Henry Newman falou que é uma... Da apostasia geral das nações sempre surge aquilo, entrando totalmente na área teológica, entram prefigurações de um grande dominador que destrói a sociedade inteira para nascer outra. Então, isso, no caso ali, ele fala de prefigurações do anticristo. Ele fala das apostasias que surgiram desde o Velho Testamento, que surgiu Antíoco, depois Juliano Apóstata, depois Maomé, e vai falando assim, dessa apostasia geral da sociedade. Hoje você vê, como um católico, eu posso falar, a própria hierarquia hoje está apostatando, está falando de Pachamama, dessas coisas aí. Vocês estão pedindo para chegar um cara que vai assimilar tudo isso e falar, eu sou o cara aqui, ó, eu vou fazer tudo para vocês. Não estou falando que é o anticristo, pode ser outra prefiguração também. Sim. Isso aí não cabe a ninguém falar. Mas você pode ver, o mundo está pedindo por um governante. E esse governante vai fazer tudo que as paixões delas querem. Ela quer um realizador das paixões dela. Essa é uma causa, assim, isso eu posso explicar sociologicamente sem entrar na religião. Só você olhar como cada vez mais as pessoas querem um governo central. Sim. As pessoas não querem mais uma coisa orgânica igual a gente estava falando. As pessoas querem um governo central. E um dia vai chegar cada vez mais, estamos chegando em governos cada vez mais centrais, cada vez mais tirânicos. E as pessoas estão gostando, porque não está havendo reações. Reação de internet, para mim, não é reação. Não é reação. Reação é você fazer uma coisa concreta. Por exemplo... Bom, não cabe os exemplos aqui. Mas, enfim, as pessoas estão cada vez mais pedindo governantes centrais. Um dia vai chegar um que vai fazer tudo o que elas querem. E não vai ser legal o que elas querem. Elas não sabem o que elas estão querendo.
Não, as pessoas não imaginam. Essa pergunta é... Né, e politicamente você vê, porque não tem um fundamento. Assim, para a gente encerrar, você vê o quanto a pessoa perdeu. Você pega a Constituição de 88, o cara consegue escrever na Constituição de 88 que matar qualquer animal é crime, mas o ser humano não é crime. Como é que o cara chegou num grau de tanta burrice? Né? É esse tipo de legislador que a gente tem hoje. Uma coisa assim que eu perguntei para um advogado, né? Ele estava falando dessas questões. Ele falou, olha, se você tiver a ficha limpa, não tiver nada devendo para ninguém, você matar uma pessoa, dificilmente você vai preso. Só se você for muito assim, for muito cruel, dar muita repercussão. Ele falou, hoje o homicídio no Brasil... Se for muito avazarado mesmo. O homicídio no Brasil tá liberado, se você parar para pensar. Hoje, olha as pessoas que matam. Como que a moça lá que mandou matar os pais lá, o Richthofen lá com o martelo, como que uma pessoa dessa é solta? Não era para ser solta nunca mais. Solta, casou, teve filho. Fez direito. Quer fazer concurso... Fez direito. Quer fazer concurso público, como que uma pessoa dessa é solta? Tradução, tá liberado. Todo mundo que mata hoje pode fazer assim, você vai ter um inconveniente aí, talvez Uma você ficha pega... sujinha, talvez. Você entendeu? Esse é o nível que chegamos, né? Esse é o nível que chegamos. Nós substituímos, criamos uma analogia maluca, né? Que é essa analogia mecanicista. Criamos uma nova analogia, deificando a natureza. Não vai poder comer uma vaquinha, né? Vai comer hambúrguer de grilo, né? A gente tá nesse caminho, né? De um governo geral. Mas eu vou deixar isso para a próxima Senão você vai ser realmente encontro. cancelado. Se vocês quiserem falar Então, nesse alguma hambúrguer coisa aí. antes que a gente encerre. Eu só recomendaria aquele livro que eu traduzi, que eu falei no começo lá, Política Cristã, que ele faz um trabalho de limpeza da razão natural, depois explica a modo ali mais razão natural mesmo, como que funciona a política, a economia e tal, para a gente entender Vassourinha. exatamente quais são esses galhos que estão sendo cortados hoje, assim. Ele é justamente um Do trabalho. fundamento metafísico. E aí chega no final, no último capítulo, e dá esse fundamento metafísico, justamente da sociedade. E também tem um outro que eu acho que você tem também, é o Homem Animal Político, do Sim, cara, está na lista de leitura, esse eu não consegui. Juan Antônio Weedle. Muito bom esse. Capa dura e tal. Esse é esse livro, sensacional, esse livro também. Esse é mais ciência política pura. Esse Aristóteles. Exatamente. Esse eu vou gostar. E como que eu vou finalizar? Eu ia perguntar, eu sou a perguntadora, né, do podcast. Não, me dá perguntar- teu parecer dessa prosa. De jeito nenhum. Depois eu escrevo lá na aula. Eu falei desde o começo que eu era aluna. E eu saio daqui reflexiva. Saiu Essa é a daqui- intenção. Pronto, você deu o seu parecer. Esse é meu parecer. A ideia é essa, É é despertar. Despertar pro É pensamento despertar para parecer assim a nova era. Despertar. do meu novo ser, do meu eu, né? Então é assim que eu encerro com a ideia de uma necessidade metafísica de um fundamento da realidade fora da realidade. E aí eu deixo vocês pensando. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.